Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. No início desse mês de março, nesse mês que nós estamos agora, que nós começou hoje, né, dia 1º de março, no início desse mês de março de 2024, completa exatos 20 anos que eu entrei no seminário de teologia, o famoso seminário de teologia de São José, em Niterói. Hoje vamos estudar sobre deserto de purificação. Quanto mais estudo a Bíblia Sagrada, a teologia e a história do cristianismo, mais me dou conta de que as interpretações escatológicas das igrejas, em geral, estão erradas. Estão erradas. São interpretações distorcidas da palavra de Deus, visando única e exclusivamente manipular o povo ignorante através do medo, como, por exemplo, quem não fizer tudo o que eles querem arderá eternamente no fogo do inferno. Tenho vários vídeos no YouTube revelando isso, mas as pessoas preferem acreditar nas grandiloquentes pregações dos padres e pastores, que são exaustivamente treinados para manipularem o povo pelo medo. Talvez por esse motivo é que meus vídeos possuem tão poucas visualizações, mas não vou desistir até o fim da minha vida. Tenho como referência um grande santo, São Francisco de Assis, que dizia que, se os homens não quiserem ouvir minhas pregações do Evangelho de Jesus Cristo, pregarei para os peixes. Li recentemente um artigo que chamou muito minha atenção, no excelente livro intitulado Manual de Defesa da Fé, Apologética Cristã, de Peter Kreeft e Ronald K. Tasselli, publicado em 2008 pela editora Central Gospel, onde no início da página 333 diz: os pais da igreja, por exemplo, frequentemente interpretaram o Êxodo simbolicamente. Para eles, os israelitas simbolizavam a igreja, Moisés simbolizava Cristo, o Mar Vermelho simbolizava a morte, a terra prometida simbolizava o céu, o deserto simbolizava o local de purificação, o Egito simbolizava o mundo, Faraó simbolizava o diabo, Jesus o chamou de príncipe deste mundo, em João 12, 31, 14, 30 e 16, 11. Mas os pais da igreja também creram que o êxodo realmente aconteceu literalmente. Ou seja, Moisés simboliza Cristo, que nos liberta do pecado, do diabo, que é o faraó, e do Egito, que é o mundo. Todos sabem que o Egito, naqueles tempos, era o que tinha de mais colorido, fascinante e idólatra, a semelhança com o mundo em que vivemos. Essa libertação de Cristo, já profetizada em Moisés, faz-nos atravessar o Mar Vermelho, que é o atravessar a morte. Mas o que me chamou bastante atenção é quando diz que o deserto simbolizava o local de purificação. Ou seja, esse atravessar do deserto, escaldante de dia e gelado de noite, durante 40 anos, ocorre depois de atravessar o Mar Vermelho e não antes. Em outras palavras, a travessia no deserto não acontece antes de atravessar o Mar Vermelho, acontece depois. Traduzindo literalmente, a purificação simbolizada pelo deserto não acontece antes da morte, simbolizada pela travessia do Mar Vermelho, mas depois. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Continuando o raciocínio, depois que os israelitas atravessarem o deserto durante 40 anos, que simboliza o local de purificação, conforme esse manual de defesa da fé,
nos revelou sobre o que ensinavam todos os pais da igreja, sem exceção, durante os 5 primeiros séculos da era cristã. Como tenho dito em vários outros vídeos, é que, depois dessa travessia longa e dolorosa, é que se chega ao céu, que se chega no reino de Deus, simbolizado pela terra prometida. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Estão? Onde Moisés falhou, quando todo o povo de Israel pôde entrar na terra prometida, menos ele, é que Cristo venceu, guiando ele próprio e entrando com todo o povo no reino de Deus. Esse era o pensamento de todos os pais da igreja durante os 5 primeiros séculos da nossa era, da era cristã. Até que no meio do 6º século, um concílio criminoso, pois foi convocado por um imperador que sequestrou, aprisionou e humilhou de todas as formas imagináveis e inimagináveis o Papa daquela época, obrigando-o a assinar um dogma de fé inventado por esse mesmo imperador, de que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá. Isso é uma invenção, meus amigos. Mesmo esse dogma tendo sido bastante contestado naquela época, se manteve firme até os dias de hoje, distorcendo inúmeras interpretações bíblicas para se adequarem a esse dogma inventado. Tenho vários vídeos também no YouTube explicando detalhadamente, com bastantes fontes bibliográficas, sobre os bastidores desse nefasto concílio de 553, sobre como a graça de Deus transcende infinitamente o nosso livre-arbítrio, sobre inúmeras distorções escatológicas ao longo dos séculos, vídeos fazendo uma exegese e uma hermenêutica minuciosa sobre as palavras de Jesus, no texto do rico e o Lázaro, sobre a cura do cego de nascença, sobre Mateus 5, de 22 a 26, etc, etc. Se eu pudesse escolher um texto bíblico para exprimir a infinita misericórdia de Deus, escolheria o que mais amo, quando Jesus, sofrendo dores excruciantes, pendurado numa cruz, disse: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 34. Já fiz um vídeo fazendo uma profunda exegese e hermenêutica sobre esse texto, que daria para escrever um livro volumoso sobre ele, mas que foi omitido de todos os manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Omitido. Pesquisem, vocês vão descobrir isso. Assista esse vídeo, que vale muito, muito a pena. Mas muitos contra-argumentarão com um bombardeio de textos bíblicos para me refutar, dizendo que Cristo morreu somente pelos bonzinhos. Mas veja, foi, com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Morreu pelos ímpios. Romanos 5, 6. E o apóstolo Paulo declara que foi num tempo em que éramos inimigos de Deus, como está no versículo 10. Muitos dirão que Jesus veio salvar somente os bonzinhos, justos e os humildes, mas o apóstolo Pedro nos diz que houve falsos profetas e falsos mestres que o Senhor resgatou, em 2 Pedro 2:1. Mas muitos irão dizer que Jesus salvou somente aqueles que creem nele, mas o apóstolo João nos diz, em 1 João 2:2, que ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Então muitos dirão: viu como estamos certos? O Senhor faz expiação pelos nossos pecados, e não pelos pecados de todos. Mas veja o que o texto prossegue dizendo: e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tem um texto bíblico que adoro, mas inexplicavelmente não é refletido nas igrejas em geral, que diz: por que será? Que diz:
Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque colocamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Eis o que deves prescrever e ensinar, como está em 1 Timóteo 4, versículos de 9 a 11. Se o apóstolo Paulo não estivesse se referindo a todos os seres humanos, sem exceção, incluindo os que não creem, esse texto perderia todo o sentido ao dizer Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Subentendendo-se que Jesus Cristo é Salvador até mesmo daqueles que não têm fé, senão o autor jamais diria dizer, sobretudo dos que têm fé. E o apóstolo Paulo termina dizendo, eis o que deves prescrever e ensinar. Se é assim, então por que será que não vemos essa revelação sendo prescrita e ensinada nas igrejas em geral? Por que será? Por que será que isso acontece? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio. Se não for esse o caso, é profundamente lastimável. Tem um texto que Jesus diz, pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Em João 3,17. Em João 3,17. No mesmo evangelho, bem mais adiante, Jesus diz, se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Em João 12,47. Então pergunto a vocês, o que será que Jesus quis dizer com se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar? Significa que todos aqueles discípulos daquela época, ao longo dos séculos e nos dias de hoje, que ouvem os ensinamentos de Jesus Cristo, acham até bonitos, mas viram as costas, preferindo as coisas do mundo. Quando Jesus diz, eu não o julgo, significa que o Senhor não julga ninguém. Somos nós, pela nossa própria consciência, que se expande infinitamente após a morte e revivendo minuciosamente tudo de bom e tudo de ruim que cometemos nesta vida. Esse é o longo e doloroso deserto da nossa purificação espiritual, que não tem nada a ver com o purgatório ensinado há séculos, durante séculos pela Igreja Católica. É essa a longa e dolorosa purificação revelada por Jesus em Mateus 5, versículos 22 a 26, onde o Senhor termina dizendo, em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. E sair de onde? Do longo e penoso deserto de purificação, revelado pelos pais da igreja. Mas, e onde é que fica esse longo e penoso deserto de purificação? Está na gena de fogo, revelado por Jesus, nesse mesmo contexto bíblico, no final do versículo 22. Apenas 4 versículos anteriores. Sei que até aqui muitos não conseguiram acompanhar meu raciocínio, mas antes de me atacarem com ofensas e maldições, os convido a estudarem mais e mais sobre o que está revelado no Novo Testamento e nos escritos dos pais da Igreja, nos 5 primeiros séculos da nossa era, embora tenham sido corrompidos a partir do Concílio de 553 e permanecido assim até os dias de hoje, por motivos que todos nós já sabemos, sendo cristãos ou não. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.